Fala bom dia, pessoal. Bom dia. Ué, eu quero um bom dia igual vocês deram pro Judá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Vamos lá. Grandes negociações e marketing de influência. Quem aqui tem aquele cliente que é uma empresa com várias filiais, com várias unidades? Levanta a mão para mim, para eu ter uma noção. Legal, legal. Vocês sabem como que é fazer a negociação, então, de 10, 15 unidades de uma vez. É bem complicado, né? A gente acaba tendo um desgaste mental muito grande. E, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Quem é esse jovem que está falando sobre grandes negociações? Meu nome é Caio Carneiro. Eu ia fazer uma brincadeirinha, mas não deu muito certo. Quando eu falo que eu sou o Caio Carneiro, o pessoal acaba se confundindo. Fala que eu sou esse cara aqui, mas eu não sou escritor, não. Bom, para começar a me apresentar, eu digo que eu sou filho do Pedro Carneiro, que é o fundador da CrioNorte, né, que iniciou os trabalhos lá no grupo, aliás, no Atacadão e deu continuidade no grupo Carrefour quando o Atacadão foi comprado, né. Já faz alguns anos, acho que foi 2006 ou 2009, né, que o Atacadão passou a ser do Carrefour, porém a gestão só foi administrada pelo Carrefour agora em 2019, né, só passou a gestão para o Carrefour agora em 2019. Segundo, eu sou o pai do Charlie. Por que eu digo isso? Porque ele é minha grande motivação, né, para levantar todos os dias e engolir os sapos que a gente engole na comunicação visual, né. Bom, eu tenho 24 anos, né, desde os 14 eu trabalho com meu pai. Comecei colocando dupla face nos porta-etiquetas, né, que ele revendia para o Atacadão. E fazendo dobras de acrílico, polindo, né, as bordas do acrílico, que a gente começou no Atacadão fazendo displays e revenda de porta-etiqueta. Por muitos anos, né, a gente fazia somente a venda desses itens, né. Em 2019 eu fundei a minha empresa, né, a Caio Comunicação Visual, porque a CrioNorte a gente deixou de entregar somente os acrílicos, a parte de acrílicos e porta-etiquetas, para entregar a comunicação visual, né? A gente começou a fazer as placas, banners, backlights, né? Toda a parte interna e estacionamento do Grupo Carrefour, do Grupo Atacadão, né? Da maioria das filiais, tanto inauguração quanto reforma. E aí a CrioNorte ficou dedicada para a parte de acrílicos. Eu também vou mostrar alguns clientes da CrioNorte que eu coloquei aqui como grupo, mas eu vou falar mais um pouquinho nos próximos slides. E também sou diretor de marketing da Storm Studio, que é uma empresa que a gente criou para atender um nicho diferente da comunicação visual, né? Pegar aqueles clientes que você entra lá no Instagram, tem alguns números e um M do lado, né? Os milhões. Né? Então hoje a gente atua no mercado de podcasts e estúdios, né, de podcast, de live commerce e tudo mais. Né? Aí a gente vai entrar no assunto de marketing de influência, porque quando você fala um lead, sobre um cliente que você tem, sobre um case de sucesso que você tem, a gente precisa mostrar credibilidade, né? E nada mais com mais crédito do que algo que a própria pessoa conheça e já tenha visto, né? Eu digo que eu sou um incansável nato, né, que nem o Judá fala, porque eu herdei isso do meu pai. Meu pai sempre teve uma sede de trabalho muito grande, né? Então, sempre que a gente via algum desafio, sempre que a gente passava por dificuldades, né, no nosso mercado, ele me dava muita força e me ensinava a nunca desistir, né? A gente tem dias que a gente vai para casa falando, não, eu vou parar com tudo, não quero mais essa vida, mas no dia seguinte, quando a gente acorda e levanta, fala assim, não tem como, eu tenho que continuar, eu tenho que terminar, né? A gente não se dá por vencido. E o mundo da comunicação visual é muito isso, porque em vários estágios das negociações, a gente encontra dificuldade, né? Tanto na venda, né? na prospecção, no fechamento, né? do serviço, depois em projetos, né? Com os projetos que o cliente passa, a gente tem dificuldades, depois na execução, né? dos projetos e na instalação. A gente sempre vai encontrar
uma força contrária para onde a gente está indo, né? Eu ouvi uma pensadora falar que sempre que a gente for de um passo para cima, a gente vai encontrar uma força contrária, né? Como se fosse a gravidade, né? Sempre que a gente for fazer algo para melhorar, para ir para frente, vai ter algo nos puxando para trás. E a energia do incansável não pode permitir que essa força estagne ele ou o traga de volta para onde ele veio. Ele tem que sempre ir para frente. Pequena empresa e grandes negociações. Quando a gente começou com o Atacadão a fazer a comunicação visual, a gente era uma garagem. Uma garagem para 4 carros, mais ou menos. A gente tinha uma esquadrejadeira, um balcãozão, que a gente fazia, né, a montagem das peças, e tico-tico e algumas ferramentas, né, de acabamento que a gente utiliza na comunicação visual. Uma politriz, tudo mais. Quando foi o momento que a gente falou que não, a gente precisa abraçar a comunicação visual completa da loja? Porque a gente fornecia para o Atacadão, mas a gente via uma fração muito pequena, né, daquelas negociações. A gente, em vários momentos de conversa com o cliente, a gente via que eles tinham um budget muito grande para a comunicação visual, né? Então, e a gente estava vendendo só acrílico e porta-etiqueta. A gente falou assim, eu quero pegar esse dinheiro que está passando aqui em cima, né? E aí a gente decidiu alugar um galpão vazio só para estocar a parte de placas e tudo mais. Até que chegou uma oportunidade, né, que o meu pai se ofereceu para um diretor que agora eu não vou me recordar o nome, para fazer os backlights. Meu pai não tinha noção nenhuma de como que era, né? A gente eu falo muito que na comunicação visual, na nossa trajetória, a gente sempre falou, eu faço, para depois aprender como faz, né? Porque nenhum projeto é igual ao outro, né? Você sempre vai ter que se adaptar, principalmente em grandes negociações, porque o cliente, ele vem com um projeto, mas nem sempre aquele é aplicável a todas as situações, de todas as lojas que ele vai te passar. A gente tinha por volta de 4 funcionários, né, 4 colaboradores, um que fazia as partes de acrílicos, o outro que era do comercial, um que fazia os cortes e eu que fazia os acabamentos, né, colocava as dupla face, embalagem, tupiava os cantos e tudo mais. Aqui tem alguns dos nossos clientes. Na Caio Comunicação Visual a gente atende o Carrefour, né, entre o Carrefour e o Hospital São Paulo. Né, o Hospital São Paulo está passando por uma reforma e nós entramos na negociação do primeiro, segundo e fachada, primeiro e segundo pavimento e a fachada, né, que a gente já adquiriu e estamos negociando mais 3 pavimentos, né, o terceiro, o quarto e o quinto do Hospital São Paulo. No Grupo Carrefour, a gente atua no Atacadão, no almoxarifado, nas lojas novas, reformas e reposição de alguns itens direto para a loja, né? Então eles entram, tem a matriz que envia a parte de almoxarifado, mas também eles têm alguns itens que eles não armazenam, então eles pedem direto para o fornecedor. E no Sans Club eles estão com um projeto de expansão, onde a gente já está em negociação, né, das lojas que eles vão abrir no ano de 2024. Na Crio Norte, a gente atende a SPDM, né, que é a Associação de Estudos Associação Paulista de alguma coisa de medicina, né, que cuida da administração da maior parte dos hospitais, né, de São Paulo. Onde a gente faz o fornecimento de displays de acrílico, proteções de tela. Na pandemia a gente bombou com aquelas divisões de atendimento, né, a divisória, né, para não ter contato físico. E no Hospital Santa Catarina a gente faz a reposição de todas essas partes de acrílico, de todo o hospital. O acrílico, para quem não sabe, é um dos materiais mais indicados, né, para hospitais, porque ele é fácil de limpar, não é poroso, né, então
para eles é um material, além de ser um material nobre, é um material mais indicado para esse tipo de ambiente. A Caio Comunicação Visual é do Grupo Acrionorte, como eu expliquei, né? Nós somos em 3 empresas e nós atendemos somente o mercado B2B. Alguém sabe o que é o mercado B2B? Quem sabe, levanta a mão. O que é o B2B? B2B significa Business to Business, que é trabalhos de empresas para empresas, negociações de empresas para empresas, né? Onde você tem algumas características específicas diferentes do mercado B2C, que é o mercado de empresas para consumidores finais, né? Quando a gente fala de uma padaria do nosso bairro, que a gente vai fazer uma fachada, é um mercado B2C, né? Quando a gente vai para um grupo de empresas que você vai fazer várias filiais, aí já é uma negociação B2B. Quais são as características do mercado do comércio B2B? O ciclo de vendas ele costuma ser mais extenso, porque não é só uma pessoa que decide, né, como que se vai fechar com você ou se vai fechar com outro fornecedor. Eles têm um estudo de Harvard de 2017 levantou que subiu de 5,4 pessoas envolvidas para 6,8 pessoas envolvidas para o fechamento das negociações no mercado B2B. Os projetos do mercado B2B também são mais minuciosos, então geralmente são feitos por um engenheiro ou arquiteto, né? O Alexandre vai saber me confirmar isso, que às vezes o cara que fez o projeto ele não tem a mesma noção da gente que executa, né? Então ele coloca materiais diferentes, ou não coloca algumas características que a gente precisa saber para a produção daquele material, então às vezes fica muito aberto. Daí a importância do setor de engenharia na negociação do B2B, porque você precisa fazer uma análise muito minuciosa do projeto antes de passar o preço. Não é somente ver lá o tamanho, ver uma letra caixa, não é só ver o tamanho da letra caixa, a extensão e passar um preço em cima disso. Às vezes eles passam um arquivo com uma visualização, você entende daquela forma, mas é necessário você fazer a confirmação. Muitas vezes, principalmente nos hospitais, os arquitetos que fazem não têm noção nenhuma de comunicação visual, são arquitetos de decoração, né? Então, a gente se deparou no Hospital São Paulo com algumas, no projeto da fachada, algumas letras que estavam brancas, então você imagina que seja backlight, né? Com a iluminação dentro para a face de acrílico. Mas quando a gente foi lá fazer uma reunião para conversar com a engenheira responsável do projeto, ela deu outra visão de como seria o projeto. Então é sempre necessário você analisar muito bem e tirar o máximo de dúvidas que você tiver, todas as dúvidas que você tiver, tirar com as pessoas responsáveis pelos projetos, né? Só que tem um lado bom do mercado B2B. O ticket médio e a margem de lucro costuma ser muito maior, porque eles preferem fazer mais de uma coisa com você do que adquirir mais fornecedores, né? Então, a gente viu essa necessidade, principalmente no Atacadão, onde eles tinham lá 7 empresas envolvidas no fornecimento da comunicação visual. Então era um fornecedor que fazia os backlights, um fornecedor fornecia os porta-etiquetas, a gente fornecia os acrílicos, outro fornecedor fornecia o cartazeamento, outro fornecedor fornecia a comunicação externa. Então, a partir do momento que a gente chegou lá com uma proposta de unificar a comunicação visual deles, foi muito bem vista. E é muito mais fácil para você vender para um cliente que já é seu mais produtos do que você adquirir mais clientes. Porque o seu poder de convencimento com um cliente que já é seu é muito maior, ele já tem confiança no serviço que você executa, no produto que você vende para ele, né? E existe uma palavra no mercado B2B que é muito
polêmica, né, para quem trabalha com eles, com esse pessoal, que é o compliance. O compliance, gente, é quando você está de acordo com todas as normas daquela empresa. Então, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, se eu não me engano, eles são uma empresa, um grupo ESG, que é sustentável, né? Então, você não pode utilizar materiais que não sejam recicláveis, que não pode utilizar tintas solventes, e é muito importante você estar alinhado com o cliente que você quer atingir, né? Se você está dentro das normas que eles impõem para os fornecedores, para os prestadores de serviço. No mercado B2B, a gente tem algumas etapas, elas podem ser diferentes dependendo de cada tipo de empresa, né? Quando você quer escolher uma empresa B2B para atender, existem várias formas, né? O mercado B2B utiliza muitos programas, né, para você fazer essas negociações. A gente chama de SAP, né, que é um sistema onde você coloca os serviços que você executa e as empresas que precisam desses serviços jogam lá um projeto onde vai atingir as empresas que atendem ele, né? No SAP, ele é uma solução integrada. Então, além de você encontrar o cliente e encontrar o prestador de serviço, você também passa pelo processo de negociação dentro do programa. Alguns utilizam um método de leilão, né, que é você e os seus concorrentes jogam um valor, quem joga o valor menor até o fim da negociação, vence a negociação. Por isso, até é bem importante você saber precificar, porque muitas vezes você precisa dar desconto, então você já precifica com um valor mais alto, porque você sabe que você vai ter que negociar, né? Você vai ter que entender qual é o nível que você de concorrente que você está enfrentando, o nível de capacidade de negociação que você tem naquela empresa, né? E é muito bom sempre você escolher o cliente que você quer atender, e não o contrário, né, no mercado B2B, porque você precisa os seus valores, as suas metas precisam estar alinhadas com a daquela empresa. Às vezes ela está com a determinada empresa está com um plano de expansão de 50 lojas e você tem capacidade produtiva de 20. E só que as lojas são somente no Nordeste. Talvez a maior parte da produção ficaria muito mais alta para o seu envio ficaria muito mais alto para essas lojas se você pegasse uma empresa que está em expansão próxima de onde você fica. Então é bem interessante você analisar e estar por dentro das notícias da empresa que você quer atingir, né? A gente chama de case de sucesso. Você precisa entender como aquele cliente vai te beneficiar em outras negociações também, né? Porque aquele perfil de cliente pode ser mais parecido, um dos perfis de cliente pode ser mais parecido com os clientes que você costuma atender, ou a área que você está localizado contém mais possíveis clientes de uma área, né? Então, se é de uma área industrial, talvez seja interessante você usar um case de uma área industrial. Se você está próximo de um centro têxtil, talvez seja interessante você criar um case de sucesso no meio têxtil, entendeu? Depende muito de que setor você quer atingir, né? De qual tipo de perfil que você quer atingir. A gente fala aqui que a primeira etapa é você conhecer o cliente, né? Quando você vê lá que aparece num SAP ou quando você vê uma notícia que o cliente vai expandir, conheça seu cliente, entre no site dele, no institucional, conheça a missão, visão e valores dele, para saber se você está alinhado com aquele tipo de perfil, né? Para quando você também entrar no primeiro contato, você se ajustar para o que o cliente gostaria de ouvir,
né? Se você, muitas vezes o pessoal, na maioria das vezes o pessoal de comercial dessas empresas, eles procuram empresas que estão com o mesmo perfil, né? Se é uma empresa de alta performance, eles vão querer alguém que demonstre alta performance. Se você a empresa é uma empresa que preza muito como que eu vou dizer? Pelos detalhes. Você precisa ser uma empresa que está muito atenta aos detalhes, né? Se é uma empresa que está muito ligada ao próprio ESG, você precisa estar por dentro disso para falar quais são os tipos de soluções que você tem, né, para o meio sustentável, né, para empresas sustentáveis. E quando você entra em contato com essa empresa, é sempre importante você procurar entender quem é o decisor. Porque a pessoa que entra em contato para te mandar o orçamento, às vezes é a pessoa que só envia o orçamento. Não é a pessoa que, aliás, a requisição de orçamento, né? Às vezes não é a pessoa nem que desenhou o projeto, não é a pessoa nem que é responsável por aquela área, né? Ela somente startou essa requisição. Então, em conversa e ligação, ou até mesmo em marcar uma visita técnica para conversar, para debater sobre aquele projeto, é interessante você identificar isso. Se aquela pessoa, o tempo que você está investindo para explicar tudo para aquela pessoa, vai te trazer algum benefício. Ou se você precisa falar assim, oi, eu entendo que a gente está negociando esse projeto, mas tem algumas questões mais técnicas que eu preciso falar com o responsável. Então, sempre tentar chegar na pessoa que tem mais influência naquela empresa. A quarta etapa, né, que a gente pode se dizer, é o follow-up, que o Judá já disse aqui. Quando por essas negociações serem um pouco mais demoradas, a gente precisa acompanhar muito mais, né? Tá sempre, oi, tudo bom? Como é que tá? Deu algum andamento naquela negociação? A gente tem às vezes, se você tem alguma dica para aquele projeto ou alguma sugestão para aquele projeto, é interessante você ir passando isso, né, no decorrer do tempo, porque são negociações que a gente leva 20, 30, até 40 dias para finalizar, desde do primeiro contato até a aprovação do projeto. Né? Outra etapa que assim, é importante quando você entra no mercado B2B, você implementar, é o CRM, que é uma gestão de vendas, né? Para você entender aonde que quando que o cliente entrou fez o contato com você, quando você passou o orçamento, porque eles são muito, aí como que eu vou dizer? Muito, né? Então, se a pessoa não faz ou não passa um orçamento no prazo que eles costumam utilizar, ou se a pessoa não dá a devida atenção, né, para a pessoa que requisitou o orçamento, eles costumam dar mais atenção para quem está no dia a dia ali, nutrindo mais informações sobre o projeto. Mais claro, andamento. Exatamente, o andamento, como, que nem o Judá falou, está sendo embalado, ou está em produção, você... Manda uma foto. Exatamente. Muitas vezes eles solicitam até amostras, né? Ou, se é uma coisa grande, trazer uma maquete, se é uma placa, trazer uma unidade para eles avaliarem, né? Questão de qualidade de impressão, acabamento e tudo mais. E é sempre importante você ter alguma assessoria jurídica, porque existem contratos de trabalho nesse meio que são muito, muito extensos. A gente já pegou um contrato de trabalho do Carrefour que tinha mais de 40 páginas. Imagina para você pegar aquilo em processo de negociação para analisar tudo sozinho, entendeu? Então é bem importante você ter alguém conhecido, alguma assessoria jurídica para te ajudar, auxiliar nesse processo de fechamento de contrato. Quando você tem aprovação, é muito necessário você, a partir do primeiro momento, não startar nada.
primeiro desmembrar todo o projeto. Por quê? Existem características específicas, pedir planta do projeto, entendeu? Porque para saber o posicionamento das placas, tudo, antes de você fazer. No Hospital São Paulo a gente se deparou com algumas placas que eram aéreas. Então a gente precisou ir até a obra, identificar se aquelas placas realmente poderiam ser fixadas da forma como estava no projeto. E quando a gente chegou lá, a gente identificou que nos corredores, por cima do drywall era totalmente fechado de tubulações, de fiação, de ar-condicionado. Então não tinha como a gente seguir como estava no projeto. Se a gente tivesse produzido todo o material, já tivesse startado com a produção antes de fazer a visita técnica, não ia ter como... 10, fechou. Não ia ter como a gente executar a instalação. A gente precisa identificar todas as matérias-primas, desenvolver bons fornecedores. Então, quando você desenvolve um grande cliente, é sempre bom você apresentar a necessidade que você tem de material e de prazo. Então, quando você chega nos seus fornecedores, você apresenta aquilo e consegue um valor abaixo do que você costuma pagar. Direcionamento de setores precisa estar muito bem alinhado para saber aonde termina um setor e o outro está preparado para receber aquele material, né, para conseguir cumprir o prazo, né? A gente precisa ter um controle de qualidade muito rígido, porque quando você vende uma grande quantidade de material, é importante ter uma padronização, todo o material sair igual. Né? Então, muitas vezes você vai pegar aquele material que está mais ou menos e você vai ter que tirar e produzir outro para que a fidelização do cliente seja boa. Né? E o último ponto dessa etapa é saber quando terceirizar. Às vezes na comunicação visual a gente quer fazer tudo, quer abraçar tudo, mas é importante a gente saber o que vai nos gastar mais tempo, o que vai nos dar mais trabalho para poder lidar com o que é mais detalhado. Então a terceirização é muito importante no mercado B2B para você ter uma flexibilidade, né, de você poder utilizar o seu espaço. Muitas vezes as negociações são de 10, 15 lojas, você precisa começar a fazer por remessas. Então é importante você estar bem alinhado junto com a terceirização, as remessas que você vai entregar, né? Porque quando você sai produzindo muita coisa, acaba você perdendo um pouco do controle disso, né? Identificar os sabotadores, o tempo, né? Inclusive eu estou com um tempo apertado aqui para fazer a minha palestra. O mercado, as oscilações do mercado, a performance do seu time. É sempre bom você estar cobrando uma performance mais exemplar, mais rígida, né? As pessoas, né, que sempre a gente tem dificuldade com o time, com um ou com outro colaborador, é sempre bom a gente estar ajustando com os colaboradores para não respingar nos nossos produtos entregues. O budget, né, da empresa para aquele projeto, se você tem um caixa suficiente para aderir àquele projeto. E as questões de pagamento, que no mercado B2B, os pagamentos costumam ter um prazo mais longo, né? Então, sim... Oi? Tem a caixa. Exatamente, tem a caixa. Aqui são alguns dos itens que a gente fornece para o atacadão, né? A gente fornece comunicação externa, letreiro, totem, mastro. Agora eles entraram com o projeto do PAF, que é Padaria, Açougue Fatiados. Painéis, esses painéis costumam ser em algumas lojas só, então eles mandam de última hora, a gente tem que produzir, enviar lá para a loja nível Brasil. Né? Essa daqui foi uma foto do antes e depois das conversões do Maxi, que o atacadão comprou o Big e o Maxi. Então, no ano passado, a gente teve que fazer uma negociação de 40 lojas de uma vez. Então era um projeto muito extenso que a gente teve que levantar frete, mobilização, hospedagem dos colaboradores. E é aquele negócio, né, cara? Parece óbvio tudo que ele está falando. Você fala assim, beleza, é óbvio.
você já sabia. Só que você descaracteriza, você deixa isso de lado no momento que você recebe um contato de um cliente grande. É entender que assim, ó, é uma puta energia, pô. Entendeu? É energia do caramba até o ponto de você assim, cara, fiz tudo isso para chegar aqui e descobrir que eu nem tenho dinheiro para atender. É, isso que é bom. É verdade, às vezes é isso mesmo. Então, assim, Exato. olhar para toda essa. O Caio tá falando ali, parece assim, parece que talvez aquela. Ó, hoje pode chover e pode também fazer sol. Né? Só que é você olhar para isso com um olhar assim, puta que lá vida, velho. Eu quero entrar nesse mercado. Porque assim, quando a gente ouve lá o Paulo falando, atendeu o McDonald's, né? Beleza. Mano, você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que olhar tudo isso, quase com um checklist e falar assim, pô, não tenho como atender esse cara. Não tenho capacidade produtiva. Não tenho como hoje montar uma linha de produção para dar conta de atender esses malucos. Tu entendeu? Então assim, o que a gente está trazendo é um mundo que talvez pareça distante para vocês. Não tem setor de engenharia, né? Sentar, pô, você atender atacadão nível Brasil, você tem que sentar a bunda na cadeira e tem que virar gestor. Você tem que entender que você não é uma microempresa, você não é um subempresário. Eu tenho uma empresinha e dei certo. Não, meu irmão, eu sou uma indústria e preciso me posicionar como indústria. Preciso estudar como um dono de uma indústria, como dono de uma indústria. Eu acho que é mais sobre a sua mentalidade que vai te barrar de entrar num cliente desse. Essa é a verdade. O que barra a gente é a mentalidade de não saber qual que é o nosso lugar dentro do mercado. É o que eu falo, eu tenho uma empresa de comunicação visual. Vocês não têm dificuldade de apresentar para os outros? O que você faz? Sim. É uma desgraça, velho. O que você faz? Então, placa e banner. Banner, adesivo, as coisas que você vê por aí, que sempre tem. Não, cara, eu sou empresário do segmento da indústria gráfica. É um outro posicionamento. Eu sou do segmento industrial, a gente trabalha com uma renovação de CVI. O que é CVI? Não, comunicação visual interna, pô. Não, é CVI e CVE, o que é isso? Cara, deixa chique o negócio. Não é verdade, pô. A gente tem que entender, começa da gente isso. Exatamente, porque senão o mercado fica sucateado. Porque a gente aqui dentro de um movimento como esse, de cento e tantas empresas, tem que sair daqui de dentro. Esse posicionamento, entendeu? Eu sonhava atender um trampo desse. Nunca fiz, sabia? Nunca fiz um trampo desse tamanho para pegar uma empresa dessa. Quando ele mostrou lá, você olha, isso daí é só atacadão, né? Qual tamanho daquela placa lá, meu irmão? Esse totem aqui, ele tem 20 metros de altura e a caixa tem 12 de comprimento por 5 de altura. Oi? Na verdade, porque a gente não entende o mundo, sabe? A gente olha isso, mas a gente não se prepara para atender um maluco, um cliente desse. Então, assim, é saber, cara, daqui de dentro tem uns 5 malucos só. É verdade, que não é nem que tem capacidade, mas é que está disposto a se preparar para atender um cliente desse. Por isso que tem poucos clientes que atendem no Brasil inteiro. Porque você, na sua cabeça, fica com carregando esse peso nas costas da empresa que começou pequena e que deu certo. Se posiciona como uma indústria, se posiciona como um B2B. Pô, eu quero atender B2B. Você pega lá uma nave 5 que atende supermercado também. Os caras falam o quê? Pedido mínimo é 35 mil reais. Não entra orçamento de menos de 35 mil reais porque não vale a pena. Porque você tem que ter estrutura, você tem que ter time, você tem que ter gestão, você tem que gastar energia às vezes para atender um cara desse, para saber se você vai atender. Isso custa dinheiro. Muitas vezes a gente teve assim. O lance desse aí também, como você falou, é não as pegadinhas, mas as sanções que eles impõem muito pesadas e eles, tipo assim, eles querem mandar em você, querem não? Exatamente. É uma coisa que eu não coloquei na minha palestra, mas no mercado B2B tem muito isso. Você às vezes precisa falar muito manso com quem grita com você. Né? Então, no mercado B2B, você costuma lidar com pessoas que se veem acima. Né? Então você precisa ter muito controle sentimental, né, para lidar com esse tipo de pessoa, porque eles acham que podem mandar em você, que é tudo pastelaria, que você pode fazer hoje, pode entregar amanhã, entendeu? Então você precisa ter um palavreado mais técnico e saber lidar com esse tipo de pessoa. E falar não também, né? Exato, e aprender a falar não. Quando eu vou realmente não dar, falar assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. Exatamente. Esse daqui foi um projeto no Carrefour, que a gente fez mais de 50 lojas também nível Brasil. Fez a implementação desses backlights na área de frios e tecnológicos e na parte de embalagens. E aí a gente parte para outra apresentação, que é a parte do marketing de influência. Acho que o vídeo não vai mudar, né? Bom,
A Story, né, que é a empresa que a gente dedicou para a parte de grandes cases, né, cases com grande visibilidade, né, nas redes sociais. Nós criamos essa empresa justamente para atender o mercado de eventos, né, festivais e estúdios, né, tanto de podcast quanto live commerce e outros tipos de gravação. Né. A gente trabalha com a U Group e a Brasileira Digital, né, são duas produtoras audiovisuais aqui de São Paulo. Uma fica localizada na Barra Funda e a outra no Complexo das Nações Unidas, né, ali na Marginal Pinheiros. A gente fez o estúdio do podcast, o podcast e o Pod Delas. Alguém conhece algum desses três? Bastante gente. E a gente também tem uma parceria com o Brainstorms em um bar aqui, lá na Zona Norte, né, que eles pedem, a gente já fez algumas cabines de DJ com aqueles galões de óleo e tudo mais. Eles pedem bastante alguns trabalhos diferenciados, né? Projeto especial. Exato, projetos especiais na decoração. A gente precisa, como escolher os cases de sucesso, né? A gente precisa identificar quem são as pessoas que dariam mais visibilidade mais credibilidade para o nosso serviço. Então, se a gente costuma atender o mercado de decoração, que empresas de materiais decorativos a gente poderia atender, né, para chamar mais atenção? Né? Na abordagem com esses clientes, quando você executa um trabalho que tem uma visibilidade maior, que te traz uma credibilidade maior, é importante você montar o case. Né, fazendo perguntas estratégicas, né, para extrair aquilo que você precisa da experiência do cliente. Às vezes a gente pergunta, o que você achou do nosso trabalho? Foi bom. Não é assim, né? A gente tem que falar, qual que era o seu problema, o seu maior problema antes da nossa empresa executar esse serviço? O que esse serviço gerou para a empresa de vocês? Né? Qual que foi a experiência que aquilo criou? Então é importante a gente utilizar essas informações para ajustar ao formato de case que você escolher. Então, ou vídeo, ou texto, ou... Pode até ser um podcast, inclusive, né, que hoje em dia está ganhando muita visibilidade. E sempre utilizar a narrativa storytelling, que é identificar, né, qual que era o problema da pessoa, mostrar como que vocês chegaram na solução e como aquela solução mudou, o que aquela solução mudou na vida do seu cliente, né? A gente tem aqui o passo a passo, revelar os resultados e como fez diferença na vida do cliente. Aqui tinha um vídeo que era, deixa eu ver, acho que não vai não, que é sobre o nosso projeto lá no Brasileira Digital, fazendo podcasts. Mas depois a gente tenta passar para vocês. Manda no grupo? Beleza. No mercado de influência, é aquilo que eu estava explicando, né? Desenhar o perfil de cliente ideal. Diferente do mercado B2B, você precisa alinhar com eles, alinhar qual é o cliente que você vai representar, né? O tipo de cliente que você vai representar. Já no mercado de influência, você precisa desenhar quem é ideal para o seu tipo de execução, né, de produto e serviço que você executa. Estar onde o seu cliente ideal está. Às vezes a gente procura o cliente ou na rede social ou o cliente no Google e tal, mas é sempre bom você estar onde ele está. O que eu digo de estar onde ele está? É fazer networking. Imersões, né, e tentar chegar em meios, né, se você quer atender pessoas do ramo de food truck, estar em feiras sobre food truck, se você quer atender o mercado de barbearias, estar em feiras que falam de barbearias, então estar onde o cliente está, né, estar próximo de onde o cliente está. Sempre ter empatia antes de você falar do seu serviço, entender quais
tentar entender quais são os problemas que ele passa, né, quais as dificuldades que ele passa, e aí você começa a dar ideias da solução. E se você fizesse tal coisa, e se você mudasse um pouquinho a fachada, tal, e por fim se apresentar, eu trabalho numa empresa de comunicação visual, eu tenho uma empresa de comunicação visual e nós podemos te oferecer esse serviço. E aí você troca contato e faz o primeiro contato junto com o projeto, né? E obrigado pela atenção, que o meu tempo está bem curto. Foi um prazer.